Uma dúvida muito comum de todo mundo que está começando no mercado de ações e que quer utilizar a análise gráfica para auxiliar na hora de tomar decisão sobre o que comprar e o que vender, tem uma dúvida muito cruel. Será que eu estou fazendo a análise certa? Será que a reta que eu estou enxergando realmente existe? Será que a figura gráfica realmente existe? Então, para acabar com esse problema, para os iniciantes e também para muita gente que já está no mercado há muito tempo, mas que não é profissional de análise, né? O trader gráfico desenvolveu uma nova função chamada autoanálise. O que é autoanálise? A autoanálise nada mais é do que um algoritmo matemático que busca dentro do gráfico retas de suporte, resistência, baseado sempre no Fibonacci e nas projeções do Fibonacci, e linhas de tendência, também baseado nos números de Fibonacci, chamadas de Fibonacci Fan. Além disso, a mesma função traça figuras do tipo triângulo, que é uma figura de continuidade, e o famoso oco, ou ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão. Dentro do software, você pode escolher qual função você quer ativar para um gráfico. Você pode ativar todas, como é o caso aqui, ou você pode ligar uma por uma. Deixa eu clicar em OK. E está pronta a análise. O programa ajusta as retas e desenha as figuras baseado em quê? Baseado no zoom, ou seja, no período que eu estou vendo, tá? E na amplitude do gráfico, ou seja, na oscilação. Ele vai levar em consideração, então, aquilo que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando é o meu horizonte para análise. Se eu aumentar o meu zoom, eu começo a enxergar análises para trás. E agora vamos ver uma por uma delas para ficar mais fácil de entender. Vamos tirar todas as figuras e os outros as linhas de tendência e as projeções. Vamos ver apenas o Fibonacci. Cliquei no Fibonacci. Muito bem. Ele analisa marcando uma figura que a gente chama de retângulo, né? Que são essas duas retas pretas, uma de suporte e uma de resistência. No caso agora as duas estão de resistência, porque o valor do gráfico está mais para baixo. E ele automaticamente ajusta o nível da análise. O que é o nível da análise? Esse nível 0, 1, 2, 3, 4 é a complexidade da análise. Quanto maior o nível, maior o tempo de abrangência da análise, mas também mais complexa ela fica e mais difícil de aparecer. Falando de uma forma mais simples, o nível 0 é uma análise mais simples. Então, ela está presente em praticamente qualquer gráfico, em qualquer tempo gráfico. O nível 1 também é uma análise simples, só que ela já está um pouquinho mais refinada, também bastante comum. Os níveis 2, 3 e 4 são níveis mais complexos. Eles aparecem apenas em algum gráfico, não em todos, alguns apenas. E o nível automático faz a seleção automaticamente para você desse nível. Você pode, aqui por exemplo, a gente está vendo que está no nível B0, né? Os níveis vão entre A e B, dentro do nível escolhido. Como estava no automático, ele escolheu o nível 0. Se eu clicar em nível 1, eu vou forçar o gráfico a procurar um nível mais complexo. E ele vai achar essa outra formação aqui de Fibonacci, que é uma formação específica para o nível 1. No caso aqui, o A1. Se eu escolher o nível 2, pode ser que ele não dê análise nenhuma. Por que ele não vai dar nenhuma? Porque é mais complexo o ambiente que ele procura. E esse gráfico aqui não tem nenhum ambiente desse tipo. Da mesma forma com o nível 3
e muito provavelmente com nível 4. A melhor configuração é sempre deixar no automático. Se possível, com a projeção, que está sempre virada para o lado do preço. Então, como o preço está abaixo do meu Fibonacci inicial, do meu retângulo inicial, então a projeção está sempre virada para baixo, procurando o preço. Dá para perceber que tem uma certa coerência nos valores que o gráfico vai sugerindo e no que ele realmente traçou. Se eu quiser, eu posso traçar as linhas de tendência com base no Fibonacci e tirar o Fibonacci, deixar só as linhas de tendência. Então, eu vejo aqui o que era uma linha de tendência para cima, né, uma projeção enquanto estava em alta, e agora eu estou acompanhando uma projeção enquanto está em baixa, que pode ser vista junto com o Fibonacci do retângulo. Partindo para as figuras, a gente pode ver a figura triângulo. Como funciona o triângulo? Aqui a gente tem um exemplo bem claro de como ele funciona. O triângulo é formado por duas linhas de tendência, uma de alta e uma de baixa. Ele começa quando a segunda linha de tendência começa. No caso aqui, a linha de tendência que começou depois foi a de baixa, então ela marca o início do meu triângulo. E a projeção do triângulo, ela é feita no mesmo tempo que dura a figura, ou seja, se ela durou esse período aqui, ela vai ser projetada para o período da frente, e o lado vertical do triângulo, sobre o vértice, marca o tamanho da projeção para cima e para baixo. E aqui ele escreve os valores das projeções. Qual a projeção que é válida? A projeção do lado que rompe. Então a gente vê aqui que o lado que rompeu foi o lado de baixo. A LTA foi rompida, né? O gráfico entrou para baixo da LTA. Isso fez com que essa projeção de 53,436 fosse a válida. E, não por coincidência, foi até aqui que o gráfico caiu. E a gente pode ver também uma outra figura ombro, cabeça, ombro, que ela funciona invertida e não invertida. No caso aqui a gente está com duas figuras ombro, cabeça, ombro invertida. Essa figura aqui, uma figura que está um pouco distorcida, então eu não vou analisar. E essa figura aqui é uma figura que já está melhor, está mais bonita. O que ela quer dizer? Você tem um ombro, outro ombro e a cabeça aqui no meio. E a linha vermelha é a chamada linha de pescoço. A projeção começa quando o gráfico cruza a linha de pescoço. No invertido, é quando ele cruza para cima. Se eu tivesse no ombro, cabeça, ombro tradicional, quando cruza para baixo. Cruzando para cima, ele tende a buscar o mesmo tamanho da figura e na projeção da cabeça até a linha de pescoço ao contrário, ou seja, a linha azul. Cruzando a linha de pescoço, ele busca a linha azul que é a minha projeção. Então eu tenho projeções de triângulo, ombro, cabeça, ombro, que normalmente elas andam perto uma da outra. E eu tenho projeções de Fibonacci e Fibonacci Fan. O que acontece é que se eu mudar o zoom do gráfico, eu começo a encontrar novas figuras. Da mesma forma que se eu mudar o tempo gráfico, por exemplo, estou indo atrás de 15 minutos, eu começo a encontrar outras figuras também. E conforme eu vou alterando o gráfico, essas figuras vão se ajustando. A análise vai se ajustando. Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante o pregão, vendo um gráfico intraday de 1 minuto, por exemplo, a gente não precisa fazer nada. É só deixar o gráfico aberto e o próprio software busca as figuras, marca e se ajusta conforme o gráfico vai andando com as novas barras.